Ele sabe o que é bom, Ele sabe o que faz. Sei que Deus tem o melhor para mim. Ele quer o meu bem, Ele quer minha paz. Tem um plano especial para mim. Crianças, aos poucos as poesias da Fanny ficaram cada vez mais conhecidas. Ela ficou conhecida como a poetisa cega. Muitas pessoas passaram a ir no Instituto para Cegos e uma das coisas que elas mais gostavam era de ouvir as poesias da Fanny. Até o presidente dos Estados Unidos ouviu a poesia da Fanny quando ele foi lá no Instituto. Teve uma vez que a Fanny foi convidada para recitar poesias em um local onde tinham muitas pessoas importantes. Depois que ela recitou as poesias, as pessoas levantaram e aplaudiram. A Fanny gostava muito de saber que as pessoas gostavam das suas poesias, mas tinha um problema, crianças. A Fanny estava se esquecendo de que Deus é quem ajudava ela a fazer poesias. Ela estava ficando muito orgulhosa. A Fanny conheceu muitas pessoas que tinham cargos importantes, posições importantes, empregos importantes e pessoas simples também. Ela se dava bem com todos os tipos de pessoa, mas ela não estava pensando no relacionamento dela com Deus. Ela não estava pensando em agradar aquele que é mais importante do que todas as outras pessoas. Vocês acham que a Fanny depois ia passar a louvar a Deus? No futuro, a Fanny aprendeu que ela deveria dar todo o louvor a Deus e ela até escreveu um hino sobre isso. Vamos conhecer? Louvai, louvai, Cristo bom Mestre divino, por nós na cruz, Ele sofreu, morreu. Perdão, perdão, hoje aos contritos outorga, pois precioso sangue na cruz verteu. Olá, exploradores, tudo bem? Ai, eu estou tão animada porque hoje nós estamos aqui na estação de trem. Daqui a pouco eu vou embarcar e nós vamos para um país que faz fronteira com a Irlanda e Gales. As pessoas de lá são conhecidas como britânicos. Você já sabe quem é a nossa menina extraordinária de hoje? Que fez a diferença no mundo? Não? Vou dar mais uma dica para você, hein? Ó, só dessa vez. Essa menina foi mãe de um homem muito conhecido. Você ainda não sabe quem é ela? Ah, não, a exploradora Beatriz precisa lhe contar. Você tem irmãos? Quantos irmãos você tem? 1, 2, 3, 4? A pequena Susana tinha 24 irmãos. Isso mesmo, ela era a filha de número 25, a caçula. E a pequena Susana gostava de estar entre os seus irmãos. Ela estava, inclusive, aprendendo a contar até 25. E todos os dias o pai reunia a família para fazer a sua chamada oral diária. Nessa chamada, ele fazia perguntas sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, e todos os irmãos respondiam até chegar a vez da pequena Susana. É claro que para ela as perguntas eram mais fáceis, mas de tanto ouvir os seus irmãos respondendo sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre Jesus, a Susana já tinha aprendido tantas coisas e ela gostava mesmo, era de ouvir o seu pai conversar sobre Jesus. Inclusive, ela se escondia debaixo da mesa enquanto seu pai estava tendo essas conversas. Uma vez ela até adormeceu ali. Enquanto ouvia as conversas, a pequena Susana ficava imaginando o rosto de seu pai, alegre, ao falar de Jesus, ao falar sobre o céu. Anos mais tarde, Susana teve uma conversa com seu pai. E não foi uma conversa exatamente fácil. Era porque Susana tinha tomado uma decisão. Ela decidiu
que ela queria se unir à Igreja da Inglaterra. Esta não era a igreja que seu pai pastoreava, esta não era a igreja de sua família. Mas seu pai compreendeu a decisão de Susana, isto porque ele mesmo tinha ensinado a cada um de seus filhos que eles deveriam pensar por si mesmos. E lá na igreja da Inglaterra, Susana conheceu um jovem pastor, Samuel Wesley, que assim como ela, havia retornado e se filiado à igreja da Inglaterra. E quando Susana tinha 19 anos, em novembro de 1688, Susana e Samuel se casaram. O início do casamento não foi nada fácil. A vida financeira era difícil, o casal não tinha muitos recursos. Para falar a verdade, o dinheiro mal dava para a alimentação. Eles não tinham dinheiro para roupas novas ou para morar numa casa bonita. Teve um momento em que parecia que a situação ia melhorar. Afinal, Samuel arrumou um emprego. Ele seria pastor de um navio que viajava pela Irlanda e ele receberia um salário muito melhor. Mas não durou muito tempo, não. 6 meses depois, Samuel retornou. Ele e o mar não se deram muito bem. O primeiro filho do casal, o pequeno Samuel também, era esse o nome dele, nasceu em 1690. A família se mudou para o interior. Era uma casa simples, de barro batido, sem vidros nas janelas. No começo, Susana não ficou nada empolgada com a ideia de se mudar para um lugar tão distante da sua família e com tão poucos recursos. Apesar de todo o nervosismo, ela pensou assim: se é lá que Deus quer que estejamos, então lá é o melhor lugar para nós. E eles então se mudaram com sua família. 7 anos depois, porém, tiveram que se mudar para um lugar maior para abrigar a família que não parava de crescer. Pois ao todo, Susana Wesley teve 19 filhos. Isso mesmo. E ela iniciou uma escola para ensinar seus filhos. E mesmo com tanto trabalho, Susana não deixava de orar. Todos os dias, ela parava 1 hora por dia para estar a sós com Deus. Os filhos até já sabiam. Quando Susana estava com seu avental na cabeça, era porque ela estava orando, falando com Deus. E entre todas as lições que Susana ensinou para seus filhos, uma foi a mais importante. Você deve confiar em Jesus para ser salvo. Aos poucos, outras crianças também passaram a frequentar a escola que funcionava ali na casa pastoral e eram ensinadas por Susana. Susana tinha uma fama de ser muito, muito rígida, porém justa. Ela passou a realizar também cultos aos domingos ali na casa pastoral. Enquanto seu marido viajava, havia um substituto que realizava os cultos pela manhã, mas Susana sentiu a necessidade de também realizar os cultos na parte da tarde, e ela mesma apresentava a palavra de Deus para as pessoas. Aos poucos, muitos vieram se reunir para ouvir e aprender também. E uma coisa que chamava a atenção é que os filhos de Susana Wesley prestavam muita atenção à mensagem pregada pela mãe. Em 1705, aconteceu um evento muito marcante na família Wesley. Foi um incêndio. A sua casa pegou fogo. Susana e seus filhos tiveram que sair correndo, apressados, fugindo do fogo. Mas o pequeno John, de apenas 5 anos, ficou para trás. Crianças, eu imagino o desespero de Susana naquele momento. Mas, graças à bondade de Deus, o pequeno John foi resgatado do fogo são e salvo. Susana orava por cada um de seus filhos. Orava para que eles fossem salvos. Orava para que eles se decidissem por Jesus. E ela também tinha uma oração especial. Ela orava para que Deus espalhasse as boas novas de Jesus Cristo através de seus filhos. Será que Deus ouviu essa oração de Susana? Sim, Deus ouviu a oração de Susana.
E Deus chamou Charles e John Wesley, 2 de seus filhos, para serem pregadores do Evangelho. John Wesley tornou-se um dos mais famosos pregadores de toda a Inglaterra. E seu irmão, Charles Wesley, também. Inclusive, Charles Wesley é um dos maiores compositores de hinos da história de todos os tempos. Os dois foram os fundadores do movimento metodista. Fundaram a igreja metodista, que talvez você conheça, talvez tenha até uma perto da sua casa. Deus ouviu a oração de uma mãe. Deus ouviu a oração e abençoou o trabalho de uma mãe dedicada. Deus ouviu a oração e abençoou o trabalho de Susana Wesley. Que lindo este país! Ai, explorador, como a Inglaterra é linda! Como é linda também a história de Susana, não é mesmo? Uma das coisas que eu descobri é que Inglaterra significa terra dos anjos. E até mesmo nos dias atuais, eles têm uma rainha. E aqui você precisa usar libras como moeda. Eu descobri tantas coisas sobre este lugar explorador, mas eu não posso lhe contar todas elas hoje, porque durante as próximas semanas vamos continuar aqui na Inglaterra, falando sobre mais algumas meninas extraordinárias que fizeram a diferença no mundo, que moraram, nasceram aqui. Eu fiquei aqui olhando toda essa beleza e fiquei pensando, será que as crianças deste lugar tão bonito já ouviram falar de Jesus? E aí, exploradora Carol, existem missionários aqui na Inglaterra? Aqui pertinho na esquina, ou ao redor do mundo, crianças necessitam de Jesus e do seu amor profundo. Levemos com amor a mensagem do Senhor. Aqui pertinho na esquina, ou ao redor do mundo. Existe sim exploradora cá, mas, infelizmente, são poucos os missionários que dedicam suas vidas para alcançar as crianças desse país. Apesar da PEC já existir lá há 71 anos, são apenas 9 missionários para alcançar 12 milhões de crianças em toda a Grã-Bretanha. Explorador. Por isso, nós precisamos orar essa semana para que Deus fortaleça esses missionários. Mas precisamos orar também que Deus mande mais missionários para esse país. Ainda tem muitas crianças para serem alcançadas. Você pode ser um missionário explorador, sabia? Se você já é salvo, se Jesus já é o seu Salvador. Ore e peça a Deus coragem para falar de Jesus aos outros.